em Filipenses 2, versículo 5. Tá bom. E quero agradecer a irmã Carla, o pastor Fabiano, por ter me dado essa oportunidade. Primeiramente a Deus também, né? Que a gente é incapacitado, mas é Deus que capacita. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Filipenses 2 vai falar que o apóstolo Paulo, os irmãos, tomem seu assento. Filipenses 2 vai falar que o apóstolo Paulo, a mandar a carta para a igreja de Filipe, que a igreja de Filipe ajudava muito a Paulo nas missões de viajar com contribuições. Mas Paulo via que na igreja de Filipe não tinha um amor sobre o próximo. E é nesse tema que eu quero entrar, o sentimento de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O primeiro sentimento é a compaixão. Lucas 7:11 vai ter uma viúva de Naim. E quando ela está prostrada, está chorando porque seu filho tinha morrido e já estava num caixão. Porém Jesus, ele se compadeceu, teve compaixão daquela mulher e falou para o jovem: levanta-te e anda, jovem, levanta-te. Então, precisamos, nós jovens, nós adolescentes, porque é graça de Deus a gente estar aqui, igual o Pedrinho falou, que tantos adolescentes estão aí na droga, na bebida, e estamos aqui adorando o nome de Deus. Precisamos estar como Jesus, ter a compaixão de ver alguém necessitado, alguém precisando, uma viúva, um amigo de escola, precisando de alguma mensagem, falando que Jesus te ama, porque Jesus foi lá e falou: levanta-te, jovem. Então, às vezes, Deus vai usar você para ser o Jesus para a viúva de Naim ou para alguém. E em Mateus 9:36, Jesus se compadece dos necessitados. Jesus, ele tem compaixão aos necessitados. Mateus 6:34 também vai dizer que Jesus vê uma multidão e vê, nossa, ovelha sem pastor, preciso lá. E nisso Jesus vai lá e multiplica os pães também e os peixes. Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o jugo dele é suave, o jugo suave e o fardo leve. Então, estamos na escola, estamos na rua, algum amigo às vezes está necessitado de uma palavra de Deus e precisamos dessa palavra, precisamos ser testemunhos, porque igual a Carla disse, hoje estou eu aqui falando de Deus, mas amanhã é você pregando, amanhã é você falando de Cristo. E para todo mundo, jovem, adolescente, idoso, adulto, precisamos falar de Deus, porque há muitas pessoas necessitadas nesse mundo. Hoje o mundo está muito corrompido e precisa de compaixão. E esse é um sentimento que eu quero trazer para vocês, a compaixão de Cristo, o sentimento que precisa estar em nós e também precisava estar na igreja de Filipos, em Filipos. O outro sentimento é o sentimento de se humilhar. Porque muitas vezes pensamos que somos alguma coisa, ele está no altar, ele é alguma coisa, mas não somos nada. Não somos nada, porque Cristo, ele também se humilhou e precisamos ter esse sentimento de se humilhar também, porque o Verbo se fez carne e tomou a forma de servo. Em Filipenses 2:7 vai falar: mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar quer dizer esvaziou-se de si. E então ele tirou tudo que era de Jesus, ele desceu tirando tudo, se fez carne, para que pudesse mostrar compaixão e humilhar-se para ir para a cruz. Precisamos às vezes nos esvaziar de nós e encher a gente do Espírito Santo. Porque nosso homem interior é muito falho. E adolescentes, se esvazie de si e se encha no Espírito Santo. Porque você se humilhando, é você prostrado de joelho que você vai crescer.
é você deitado, é você orando, pedindo ao Pai para eis-me aqui, como Isaías vai dizer, eis-me aqui, porque Deus perguntou, quem direi de enviar? E Isaías falou, eis-me aqui, então esteja eis-me aqui para Deus, porque um dia vai ser você mostrando a compaixão que é de Jesus também para seus amigos, para seus irmãos, para os jovens desta geração. E precisamos estar prostrados, como eu disse, porque José, ele era um menino de 17 anos, porém, ele desceu. Ele foi à cisterna, mas ele virou governador. Precisamos descer, precisamos estar com Cristo, falar, Cristo, eu não sou nada, mas Tu és tudo. E precisamos descer em Cristo para que possamos ser engrandecidos. Porque na Bíblia está escrito, se humilhe e eu te exaltarei. Então precisamos se humilhar com Deus, não humilhar de chorar na frente de todo mundo. É bom chorar também, mas se humilhar de falar, Jesus, eu não sou nada, mas Tu é tudo. Mova minha família, mova meu lar, mova tudo que há aqui, Senhor, para a honra e glória de Deus. Jeremias também tem uma passagem, Jeremias 18, que ele vai descer a casa do olheiro. E ele vai descer a casa do olheiro e então Jeremias desceu para ouvir a palavra de Deus. Precisamos descer, José desceu, Jeremias desceu e... Voltando a falar sobre a compaixão também, precisamos ter compaixão com todos que, tanto festa, tanto balada, precisamos ter a compaixão, porque às vezes ele está perdido por causa que um pai abandonou, que uma mãe abandonou, então precisamos estar sempre juntos com Deus. E a igreja de Filipe que precisava desse sentimento, de que era de Cristo, a compaixão, o se humilhar, o sentimento de não cair em tentação, o sentimento de amor, o sentimento de amar ao próximo, porque muitas vezes estamos pensando, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma Bíblia mais bonita, mas às vezes o irmão nem uma Bíblia tem, precisamos e temos condição para dar uma Bíblia ao irmão. Esse é um sentimento de compaixão que Cristo quer de nós, adolescentes, adultos, e precisamos nos compadecer em Cristo também, ter a compaixão dele cada dia mais. No versículo 8, fala que, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Então, olha para você ver, Jesus passou a maior humilhação, a maior vergonha, porque ele foi açoitado, foi zombado, ele teve uma coroa de espinhos, na cruz estava escrito Rei dos Judeus, ele sendo morto, mas o versículo 10 está, para que o nome de Jesus se dobre, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então se Jesus sofreu tanto, vamos sofrer também, mas com certeza, igual Paulo fala, combati o bom combate, guardei a carreira, e permaneci na fé, né? Então, precisamos estar na fé, porque uma coroa há de nos guardar, que é a coroa da vida eterna. O capítulo 9 fala, 8, e achando na forma de homem, humilhou. Então, Jesus, ele se humilhou, sendo homem. Então, para nós, sendo homem, a gente já é humilhado, né, perante Jesus. Mas ele se humilhou, sendo homem, achando na forma de homem e sendo obediente até a morte de cruz. Uma escolha, né, que obediência não é um sentimento, que eu quero também abordar, é que precisamos obedecer a Deus. Muitas vezes, às vezes Deus fala pra gente falar um eu te amo pro irmão, falar que Jesus te ama, e muitas vezes não falamos, então precisamos ser obedientes, porque Cristo, ele foi obediente até o fim da sua vida, mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está lá à direita do Pai, como em Hebreus 10, 12 vai falar. E Lucas 14,
11 é o que eu falei, se humilhe e será exaltado. Então precisamos nos humilhar perante Deus. Muitas vezes da minha vida eu era da igreja, mas não fazia a obra de Deus, não falava que Jesus salva, Jesus cura, Jesus ama. Muitas vezes a gente vê uma pessoa chorando, mas não quer falar de Deus para ela. Mas hoje eu estou nessa noite para falar que precisamos ter o sentimento de Cristo em nós também. Quer falar que Jesus ama, quer falar levanta-te jovem, quer falar para os necessitados o que eles têm um pastor, que é para falar para as ovelhas que têm um pastor e os necessitados que têm Jesus no coração. Então, eu quero deixar essa breve palavra e agradecer aos irmãos por essa oportunidade. Amém.